é comum, quando ela tem esse desconhecimento, é procurar os médicos, né? Os médicos da Terra, os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, né? Os terapeutas, né? E aí, quando procuram, né? Que deve ser procurado, óbvio, né, gente? A gente tem alguma palpitação no peito. Qual é a primeira coisa que a gente vai procurar, se a gente não conhece? Vai para o pronto-socorro, né? Não vai procurar o passe ou procurar uma mãe de santo que vai te benzer naquela hora. Se tu nunca ouviu falar de nada, a primeira coisa que tu vai é no hospital, né? E deve ser assim se tu não sabe. Por quê? Porque se tu tiver algum problema cardíaco, não adianta tu vir aqui pro centro, porque tu tem mais risco de morrer, né? É melhor tu ir primeiro no pronto-socorro. Chegando lá, o médico vai ver que tu não tem nada e entra em contato com alguma casa, com a gente, qualquer coisa, e a gente vai até no hospital se necessário, porque, né, a gente já foi várias vezes, né? Se vocês suspeitarem de qualquer coisa de ordem física, né, procurem o médico primeiro, né? Às vezes a gente sabe que é espiritual, aí a gente já procura o espiritual direto, porque a gente não vai estar fazendo essa via sacra, né, e tá gastando com remédio sabendo, tendo certeza que a questão é obsessiva, né, ou é um espírito que está acoplado a ti, né? Mas caso de dúvida, sempre vão no médico primeiro, tá, gente? Porque senão daqui a pouco vocês estão tomando passe, digamos, e tem um ataque cardíaco, porque vocês estavam tendo um problema, né, do coração, ou tem um AVC, né? Então nesse caso vocês sempre procurem o médico primeiro. E aí vocês vão ter o socorro imediato lá, e se meia hora, se vocês nos chamarem, nós vamos estar lá. Se for espiritual, a gente atende, tá? E aí, gente, quando o problema é espiritual e a gente acaba tomando esses tóxicos, no caso, todas as drogas tarja preta que existem, aí a gente está ralado praticamente. Porque aí a gente começa a entrar num campo de intoxicação do nosso corpo espiritual, né, através de todos os medicamentos que tem tarja preta, que são medicamentos para a rede nervosa. E aí a gente, além disso, acaba abrindo uma brecha maior para o plano espiritual. Porque se o problema for obsessivo, no momento que a gente toma o remédio, a droga, né, que é uma droga lícita, né, para os meios carnais, é uma droga lícita, mas ela tem causa tanto problema no corpo espiritual como se fosse uma cocaína, como se fosse uma maconha ou qualquer outro tipo de droga, porque ela acaba intoxicando o nosso corpo espiritual. E isso, às vezes, a gente fica meses, anos tomando esse tipo de droga, e a gente acaba ainda abrindo maior brecha para o plano espiritual e tendo mais chances ainda de sofrer ataques espirituais, né? Então, digamos que qualquer um de vocês, ou pessoa que vocês conheçam, tenha um problema de ordem psicológica ou psiquiátrica, que tenha que procurar um médico, que procure, né? Que tome os remédios que o médico indicar, mas vocês sempre indiquem o tratamento espiritual, não que ele vá substituir de pronto o tratamento médico, né? Mas à medida que for tratando o problema espiritual e os espíritos que estiverem acoplados à pessoa, que estiverem fazendo com que ela sinta essas sensações de dores de cabeça, enjoos, aí essa pessoa vai melhorando, e talvez ela vá no médico a próxima vez e o médico já corte os remédios, tá? Visitam abalizados psiquiatras e neurologistas, submetem-se à psicoanálise e à narcoanálise, né, a análise de drogas. Passam por toda sorte de radiografias e exames de laboratórios, né? Muitas vezes os espíritos que nos acompanham, digamos que seja um obsessor teu de outra vida. Vamos botar um exemplo assim para deixar bem para vocês. Um obsessor de vocês de outra vida, que vocês tenham, numa briga que vocês tiveram, tenham metido uma faca no rim, né? E ele está com essa faca cravada no rim dele. Ele desencarnou por causa disso. Lá no plano espiritual,
Se esse espírito não perdoar vocês, e o ódio que ele carrega, é bem provável que ele vai plasmar essa faca e esse sangue no corpo astral dele, no corpo espiritual. Ou seja, ele vai continuar com essa faca que era do físico, com a mente dele ele vai plasmar essa faca no corpo espiritual e ele vai seguir 10, 20, 30, 40 anos com essa faca cravada e sangrando. Digamos que, né, gente, não necessariamente que todo espírito que seja assassinado vai ficar com esse processo, porque tudo depende da mente do espírito. Mas digamos que ele não tenha te perdoado, aí tu encarna, volta pro corpo e esse espírito te encontra. Depois de 100 anos, depois de 200, vai saber, tudo muito relativo. Aí tu começa num processo obsessivo. Esse espírito que está com essa faca cravada no rim e ele te encontra, ele começa a entrar em simbiose contigo, né? Essa obsessão vai entrando em simbiose e tu começa a absorver todos os fluidos que diz aqui, esses fluidos espessos que os espíritos que têm muita raiva carregam. Só que além disso, ele está com a faca cravada no corpo espiritual dele, né? O que acontece? Tu começa também a começar a absorver a mesma dor no mesmo local que esse espírito tem. Então aí tu começa a sentir a mesma dor no rim que o espírito que tu matou há 200 anos atrás está sentindo. E aí o que acontece? Tu começa a fazer as radiografias que diz aqui, ó. Começa a fazer as radiografias para achar essa dor física que não existe, né? Tá onde? Tá no espírito que está te acompanhando. E aí, depois de um belo dia, depois de tu fazer toda a sorte de exames e não achar nada no físico, tu vai num local num centro espírita, no centro de Umbanda, na Quimbanda, sei lá, e aí tu é atendido. Daqui a pouco o espírito que estava ali junto contigo começa a dar passagem por um médico e começa a dizer: esse maldito me enfiou uma faca. E aí tu vai te dar conta, digo, isso quer dizer a dor que eu estava sentindo nas minhas costas, que era isso. E aí tu digo, aí o espírito é convencido, né, que ele tem que continuar a vida dele, que tem a vida no plano espiritual, e aí a tua dor passa como num passe de mágica, né? E como isso tem vários outros tipos, né, de dores, de espíritos que se acompanham, e a gente começa a absorver essas dores, às vezes em determinados locais, né, dores no peito, às vezes em órgãos específicos, né, como eu disse, no rim, dores no estômago, gente, é muito comum para a gente ter, às vezes, problemas de úlceras nervosas, dores de estômago, porque a gente pode ter envenenado alguém. E essa pessoa que tomou o veneno que a gente deu para matar ela, porque a gente queria ficar com o marido dela, se suicidou. Então ela está com todo o aparelho, o esôfago, o estômago, completamente em frangalhos. Então quando começam a nos acompanhar, a gente começa a sentir toda isso aqui, e às vezes são karmas que a gente nos duram anos até serem curados, né? Porque dependendo do tipo de doença do tempo que a gente fica com a doença do espírito, a gente às vezes começa a absorver para nós, e aí a gente começa a ficar doente no corpo físico, e aí o corpo físico tem que ser tratado, né? Porém, se a gente for rápido procurar auxílio espiritual, a gente consegue se curar disso muito mais rápido. Alguns amigos mais afins os advertem de que se trata de algum problema psíquico, talvez a eclosão da mediunidade, né? Talvez seja mediunidade, e sugerem o recurso ao espiritismo. Mas o credo, a convicção ateísta ou o diploma acadêmico os impedem por vezes de solicitar os préstimos tão humildes dos médiuns espíritas, né? Aqui se entenda médiuns espíritas porque aqui o livro é espírita, mas, né, pode ser médium de qualquer religião. Né? Às vezes a gente não acredita, e aí a gente não acredita, a gente, né, vai pro médico, né, fazer o que tu não acredita, né, a gente não vai obrigar ninguém a acreditar. E aí a pessoa fica nessa via sacra, em médico por anos, tentando tratar um problema espiritual através da medicina do mundo físico, né, gente? Finalmente, depois do cansaço físico e dos gastos,
O paciente aceita o indesejável diagnóstico de que pode ser um médium em potencial e precisa desenvolver-se na sessão espírita, a fim de livrar-se dos fluidos agressivos que o põem enfermo e desesperado. Gente, depois de tu ser médium, tu for ser diagnosticado, que nem diz ali Ramatiz, com mediunidade, porque é um diagnóstico, né? Tu dizer a pessoa, tu é médium, é um diagnóstico que a gente pode dizer, né? Depois de tu ter mediunidade, não tem como cortar. Eu não quero ser médium, me tira isso. Tá, para aí. Tá, pronto, não é mais, pronto, vai pra casa. Tá bom, tá pronto, né? É aquilo que eu disse pra vocês já semanas atrás, né? Vocês assinaram um contrato antes de vir pro plano físico que queriam ser médium. A nossa mente culpada, né, nos pedia a espiritualidade, pedia os guias. Eu quero ser médium, me deixa ser médium porque eu preciso, né, tirar essa culpa que tem dentro de mim, eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar, porque senão, né? E aí na primeira prova que a gente tem da mediunidade, o primeiro espírito que a gente tem que ajudar, a gente já não quer mais. A espiritualidade, óbvio, né, muito mais inteligente que nós, sabendo que a gente fez esse contrato, não vai pegar e nos escutar.